versus relacionamento. Olá, eu me chamo Thelma Oliveira, terapeuta TRG, empresária. Bem-vinda ao canal Relações Saudáveis. Nesse vídeo vamos falar sobre a relação entre a falta de autoestima e os prejuízos no seu relacionamento. Você já parou para pensar como vai a sua autoestima? Ou se você atualmente vive um relacionamento e não vai muito bem, será que você fez essa reflexão? Vamos fazer? Então me ajuda se inscrevendo nesse canal, deixando o seu like e assista esse vídeo até o final. E obrigada por se inscrever, Deus te abençoe por estar aqui. Se você está com a sua autoestima baixa, você vai ter diversos prejuízos na sua vida. Então, vai ter dificuldade de tomar decisões, de uma forma mais segura, pode ter dificuldade na área profissional, em relação aos amigos, família. E quando o assunto é relacionamento, a autoestima baixa pode afetar muito. Então, esse efeito negativo no seu relacionamento amoroso acontece da seguinte forma. Lembrando que para estar bem com o outro, você precisa estar bem consigo mesma, Para amar o outro, eu preciso me amar primeiro. Esse é um conceito básico para entendermos por que nossa relação é impactada, Quando você pensa em se relacionar com alguém, vocês vão se conhecendo, A relação vai ficando mais madura e aí você começa a identificar cada vez mais a qualidade do outro, os defeitos, e assim vai crescendo. E quando esse crescimento não acontece da melhor forma, a gente precisa parar e entender o que está acontecendo com esse relacionamento, Por que ele está tão conflituoso, porque existe dificuldade com o diálogo. Você começa a colocar os olhos nessa relação e muitas vezes nessa análise a gente descobre que, na verdade, antes de pensar que a relação ela tem problema em si, esse problema ele pode iniciar no indivíduo, E quando você para tentar entender o que está acontecendo com o seu relacionamento, é nessa hora que muitas vezes você encontra respostas em você, Na verdade, é você que não está bem, A forma como você lida com as coisas, a forma como você lida com as suas crenças, tudo isso vai gerando uma repercussão no seu relacionamento. Portanto, antes de você achar que o problema é o seu parceiro, seu relacionamento, então você precisa analisar e entender como é que está a sua autoestima, como está a sua inteligência emocional para solucionar conflitos. E a partir dessa reflexão, você vai entender como está a sua saúde, a saúde do seu relacionamento. Agora que você já entendeu isso, eu vou te falar como a falta de autoestima prejudica o seu relacionamento, E vou te dar aqui alguns pontos para que você entenda melhor. E o primeiro ponto é a insegurança excessiva, Uma pessoa que não tem autoestima fortalecida, ela por si só, ela tem uma insegurança, Logo, essa insegurança, ela vai aparecer nesse relacionamento, ela vai ter dificuldade de confiar no outro, ela tende a achar que a pessoa que ela se relaciona pode a qualquer momento encontrar outra pessoa, mais interessante que ela. Então essa insegurança ela prejudica muito e ela pode aparecer a todo momento. Então fortaleça a sua autoconfiança, tá? Um outro ponto são os ciúmes excessivos. Pare e pense um pouco. Você se considera uma pessoa ciumenta? Alguém que não tem uma autoestima fortalecida, tem maior tendência de ter ciúmes. Então, um ciúme que muitas vezes não é razoável, não tem muito a ver com análise racional. Então, avalie como está a sua autoestima. Isso é muito importante, essa avaliação. Será que você precisa desenvolver uma autoestima fortalecida e uma inteligência emocional? Porque no caso do ciúme excessivo, você precisa ter essas duas bases, para conseguir eliminar esses episódios de ciúmes excessivos na sua vida e no seu relacionamento. Então, o ciúme excessivo é um desdobramento da insegurança, que é um desdobramento da falta de autoestima. Um outro ponto é o vitimismo,
né? Pessoas com autoestima baixa podem ter um vitimismo, não é uma regra, não significa que toda pessoa com autoestima baixa é vitimista. E isso torna muito a relação desgastante, né? Então, analise esses pontos. Um outro ponto é a vulnerabilidade, né, para a dependência emocional. Então, uma pessoa com autoestima baixa, ela já começa com uma fragilidade na sua relação consigo mesma. E aí, por causa dessa fragilidade, ela pode acabar depositando, né, no outro essa base emocional. É como se a base da autoestima dela dependesse do outro. E aí começa a aparecer essa dependência emocional. Ela precisa daquela pessoa para se sentir ela mesma. Ela não consegue fazer planos individuais, ela não consegue pensar por ela. Ela tem medo de perder aquela pessoa e esse medo ele acaba norteando todas as suas decisões. Então é fundamental fortalecer a sua autoestima e isso é um processo fundamental para sair, né, desse cenário de dependência emocional. Então, espero de coração ter te ajudado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like para me ajudar. Muito obrigada, tá? E no link aí na nossa bio tem o link do nosso livro digital Narcisismo Desmascarado. De bônus você leva um outro livro. Esses 2 livros juntos vão fortalecer a sua autoestima, vão te ajudar a identificar sinais, né, de pessoas narcisistas para que você possa se afastar desse tipo de relacionamento que só traz dor, só traz prejuízos, tanto físicos quanto para o seu emocional. E também estou lançando a comunidade de mulheres incríveis. Vem fazer parte você também da nossa comunidade por um preço incrível e você tem acesso aí durante o ano todinho.